E o pessoal que está chegando agora, bem-vindo à nossa live. Hoje aqui a parte 2 da programação aqui com o TypeScript. Nós estamos utilizando aqui a arquitetura do MVC para a gente separar aqui os nossos códigos em camadas, né? Vamos pensar assim, que a gente consegue separar os códigos em camadas, porque assim você consegue dividir, né, a sua aplicação em vários pedaços e assim você consegue também trabalhar em equipe. E cada pessoa ali do seu grupo, da sua equipe, ali do pessoal que estiver trabalhando com você, consegue fazer uma parte diferente, né, do desenvolvimento, e depois você faz a junção de tudo isso daí, tá? A arquitetura do MVC, ele vai trabalhar ali com o model, o view e o controller. Cada parte aí é responsável por uma situação ali no seu código, tá? Então você consegue separar isso daí, cada pessoa faz um pedacinho, tá? Então nós temos a arquitetura do MVC, tem outras arquiteturas também, a gente já comentou aqui em lives passadas, não tem só MVC, tem outros tipos de arquitetura de organização de códigos. O MVC é o que é mais utilizado aí no mercado, então eu trago isso daqui para vocês conseguirem estudar. Inclusive é um material que eu apliquei, né, estou aplicando também com os meus alunos lá na ETEC, né, e na FATEC também. Eu trago essas informações para eles poderem estar, né, se atualizando aí, né, com o mercado. Tá? Então é uma arquitetura bem utilizada, organização de códigos, fica uma coisa mais tranquila da gente trabalhar. Então você consegue dividir isso daqui, tá? E juntando, né, com uma ferramenta aí de controle de versões, você consegue fazer um desenvolvimento aí bem bacana, tá? Você consegue trabalhar em equipe e fazer ali o controle, né, dos versionamentos certinho, tá? Nós temos o GitHub, tem o GitLab, tem o Gitbucket, tem outras, né, ferramentas aí de controles de versões, tá? Então se você juntar uma ferramenta de controle de versão mais arquitetura MVC que a gente está vendo aqui, você consegue fazer a organização aí da sua equipe e desenvolver o seu código tranquilamente, tá certo? Então vamos entender a parte que a gente já tem aqui pronta. Esse material aqui já está gravado, né, a aula passada. Nós falamos aqui na quarta-feira passada que a gente ia fazer em algumas semanas, porque a quantidade de códigos que a gente vai tratar aqui é muito grande. Se você colocar tudo de uma vez, a pessoa vai ficar perdida ali e não vai conseguir entender, tá? Então por isso que a gente dividiu em várias partes, porque a parte inicial, né, o setup, né, a parte mais chata ali, de você fazer as configurações com o banco, né, fazer as configurações aqui com o seu .env, né, a gente tem um .env aqui também. Então todas essas partes aqui são as partes mais burocráticas da coisa, e setar o banco de dados também, né, configurar ali o banco de dados, e também fazer a criação da tabela e etc. Então é uma parte que demora um pouquinho mais, por isso que a gente dividiu, né, fizemos essa parte na primeira aula, e agora a segunda parte a gente vai fazer aqui o resto, né, do nosso CRUD. Nós temos aqui, a gente já volta aqui a falar do Env, tá? .env. Nós temos aqui uma arquitetura chamada MVC, Model View Controller. Então nós temos aqui uma pastinha, né, um diretório chamado Model, temos aqui um diretório, uma pastinha chamada Controller, e temos aqui o nosso View. O nosso View aqui não tem nada ainda, tem aqui só um HTML e um CSS, não tem nada pronto ainda. Eu já deixei setado aqui para a gente conseguir trabalhar depois, tá? Então aqui é só para separação dos códigos. Deixa eu ver se está pequenininha a tela, né? Às vezes fica pequenininho aqui, o pessoal não comenta, e a gente fica falando aqui, às vezes, né, fica pequenininho e não dá para enxergar direito, né? Eu acho que está tranquilo, né? O pessoal não tá falando nada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, né, nas telinhas que eu tenho aqui de apoio. Acho que tá tranquilo, né? O pessoal consegue enxergar direitinho, né? Se tiver muito pequenininho, dá um toque. Só aqui, quer ver aqui? Pronto, já tá. Vou aumentar só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho aqui, senão vai ficar muito grande também, a gente não consegue, né, ver as informações, tá? Então aqui nós temos, né, à medida que a gente vai fazendo aqui o desenvolvimento, né, vai crescendo isso daqui. O detalhe é que aqui a gente está trabalhando apenas com uma tabela, tá? Só uma tabela, tá? Só uma tabela aqui para a gente salvar as informações. À medida que o seu sistema vai crescendo, você vai ter várias tabelas. Isso daqui vai crescer também, tá? Se você tiver bibliotecas também para instalar, né, arquivos à parte, aí o negócio vai ficando aqui comprido. Então por isso que você precisa ter uma arquitetura para poder organizar isso daí, tá? Se você fizer tudo num pacotão só, né, tudo no arquivo aí .ts, você vai ficar engessado com esse código, você não vai conseguir distribuir aí para trabalhar a equipe, tá? Então por isso que a gente utiliza aqui a arquitetura. Nós temos aqui então, né, as partes. Vamos entender aqui o que está acontecendo, né? Nós temos aqui os controllers, né, e temos aqui a parte do model, né? Então temos aqui o controller e temos o model. O model, essa parte aqui do model é a parte que vai fazer a conexão lá com o banco de dados, certo? Então aqui nós temos, né, um select só para trazer as informações
lá da nossa tabela produtos, tá? A gente está selecionando aqui tudo. À medida que vocês vão evoluindo, aí vocês vão fazendo as modificações de vocês. Aqui é só o exemplo inicial para você conseguir desenvolver os códigos de vocês, tá? Então nós temos aqui na parte do model, é o cara que vai fazer a comunicação com o banco de dados, e a parte do controller é o cara que vai fazer a comunicação com o front-end e com o model, certo? Então assim você separa em camadas, né, a sua aplicação, o seu desenvolvimento, e cada pedacinho ali cuida de uma coisa diferente, uma coisa específica, tá? Então nós já temos aqui o model e tem aqui o controller. Para você ter o controller, você precisa ter, né, um model primeiro, né? Você não tem como controlar alguma coisa se você não tiver a coisa para ser controlada, né? Então tem que ter um model. E para ter o model, para buscar as informações do banco de dados, você precisa ter o banco de dados criado e precisa ter aqui, ó, a configuração do banco, certo? Essa configuração do banco aqui eu utilizei o .env, tá? Para questão de seguranças aí a gente passa aqui então, né, os valores das nossas variáveis de ambiente para a gente conseguir trabalhar aqui no database, certo? Então os valores que a gente passa aqui nas variáveis, depois a gente faz aqui a utilização das variáveis, certo? A gente está utilizando o TypeScript para fazer isso, tá? A gente está utilizando aqui uma linguagem de programação que é orientada a objetos para ficar mais fácil e vocês terem aí um exemplo que vai atender mais linguagens de programação, tá? Então se você pegar uma outra linguagem de programação que é orientada a objetos, você vai conseguir se identificar aqui tranquilamente, tá? Só questão de sintaxe aí para vocês se adaptarem, mas a questão aqui no geral, né, na lógica que a gente está montando, o MVC, você vai conseguir entender perfeitamente, tá? Então a gente tem que partir da primeira parte aqui, que é a criação do banco de dados. Para você ter aqui a configuração do banco de dados, ter depois aqui o model para fazer lá a consulta, fazer a alteração, fazer, né, a conexão com o banco de dados, né, o que você vai fazer, as suas queries, e depois aí sim você faz o controller, né? Aí o controller ele vai fazer essa comunicação entre o model e a parte ali do view, certo? Aqui nós estamos fazendo só a parte da API, a parte aqui do back-end, então não tem o view ainda, tá? O index HTML aqui ainda não funciona. Aí dito isso daqui, né, essas duas partes, né, o model e o controller, nós podemos agora então falar aqui das rotas, né? Nós temos aqui as rotas, né, dos nossos documentos aqui que a gente criou, certo? Aqui nós temos uma rota, né, um endpoint, né, produtos, tá vindo lá então desse get produtos que tá vindo lá do produto controller, certo? Então essas daqui são as ligações que a gente está fazendo. Aí mediante, né, a rota aqui a gente consegue agora trabalhar com o nosso app.ts. Vou expandir um pouquinho aqui, né, que aqui já tem mais informações. Aqui nós estamos utilizando, né, o Express para fazer, né, o nosso servidor. E aqui nós fazemos na parte de cima os imports, tá? A gente faz aqui os imports do Express, né, dos cabeçalhos aqui que a gente já tem, né, como modelo também lá no framework, né? O framework, o Express Framework, ele mostra para a gente esse cabeçalho aqui, certo? Depois aqui temos a instância do Express, depois aqui para trabalhar com JSON, né, a gente coloca ali um middleware também, e depois aqui a nossa rota da API, certo? Aí depois aqui embaixo nós temos a conexão, utilizando aqui, né, o pool, né, não estamos utilizando o create connection ali, né, a gente está fazendo aqui uma outra conexão para ter mais controle, né, na nossa conexão aqui, tá? Então é um pouquinho diferente aí das outras conexões que a gente já fez aqui nas nossas lives, tá certo? Então essa daqui é a parte, né, do nosso app, esse daqui que vai ficar rodando, para a gente conseguir acessar a nossa API, acessar ali as rotas direitinho, tá certo? O pessoal tá chegando agora, né, dá um salve aqui, o David Silva tá entrando aqui também, né, tá acompanhando aqui a nossa live, que acompanha aqui direto também, agradeço aí a participação de vocês, né, os comentários, as curtidas, né, sente o dedo no like aí, porque assim a gente consegue entregar live para mais pessoas aí, o pessoal consegue, né, estudar aqui com a gente também, tá? Então, a gente já falou agora do setup que a gente já tem aqui, né, da aula passada. Falta aqui ainda falar do banco, né? O banco aqui é bem simples, tá? Não tem nada aqui de espetacular. Eu não fiz, né, um procedure aqui, não tem um procedimento, não tem nada, uma coisa bem simples, só para a gente focar mais na parte aqui do MVC, tá? Nessa arquitetura de programação. Os pacotes que a gente tem instalado aqui para rodar aqui a questão do TS, né? A gente está trabalhando com TypeScript, então tem alguns pacotes para a gente instalar. Temos aqui o Express, né? O @typesexpress e @typesnode. Por que a gente tem que instalar esse pacote aqui?
Porque os pacotes que a gente tem aqui no Download Módulos, esses pacotes aqui, eles são feitos em JavaScript. E o TypeScript, ele trabalha com a tipagem, né, com as variáveis, né, com as funções, tudo tipado bonitinho. Se você não colocar, né, esse @types aqui, ele não vai conseguir ler as bibliotecas que não tem as tipagens, tá? Né, as funções, métodos, né, os procedimentos lá, as variáveis, constante, etc. Tá? Então precisa estar tipado. Como não está tipado, a gente coloca esse @types, tá? O .env, tá? Para a gente trabalhar com a variável de ambiente, o Express, MySQL2, para a gente conseguir fazer a conexão com o banco de dados, trabalhar com MySQL, e temos aqui o TS Node para rodar tudo isso daqui sem precisar gerar um arquivo aí em JavaScript, certo? Então olha quanta coisa nós falamos aqui na live passada, que foi quarta-feira, por isso que a gente fez a live separado, né? Todo esse setup aqui levou um tempinho, né? Foi uma live bem comprida aí, mas está tudo nos detalhes ali, tudo certinho. Teve até depurações que a gente teve que fazer aqui para localizar ali alguns bugs, mas nós já fizemos essa live, já está gravada. A partir daquela live você consegue chegar nesse ponto aqui e a gente conseguir acompanhar, tá? Se você não assistiu a live anterior ainda, tá? Se você não assistiu a live anterior ainda, tá gravado, tá? A live lá tá gravado, certinho, bonitinho. Você consegue, né? Se você não assistiu, você consegue acompanhar daqui a explicação. Depois você assiste a live anterior, tá? A explicação, que nem eu passo para os meus alunos, né? Tanto na ETEC quanto na FATEC, a explicação é mais importante do que os códigos que a gente está fazendo aqui, tá? Se você prestar atenção na explicação, como eu estou fazendo as coisas aqui, vai ficar mais fácil na hora que você pegar o código e ir fazendo ali, tá certo? Outra coisa também de detalhes, né, que eu passo aqui para vocês, eu faço primeiro o setup todo aqui, tá? Faço aqui a instalação dos pacotes, criação das pastas, tudo isso daqui para depois começar o código, porque assim a gente fica numa situação mais tranquila, né? Eu sei que, né, que tem bastante gente, né? Já vi vários vídeos, né? O pessoal começando o código, aí começa o código, não, agora tem que fazer aqui a criação de um arquivo aqui separado. Não, eu tenho que fazer agora a chamada aqui de uma função que está no outro documento, mas o outro documento não cria a função ainda. Olha a bagunça que fica, né? Então, separando isso daqui, já deixando o setup pronto, né? Deixando a estrutura pronta, a gente trabalha só em cima dos códigos. Vocês vão ver que hoje a live aqui vai ser mais tranquila, vai ficar mais fácil de vocês acompanharem, tá? Vamos seguindo aqui então, né? Aqui então o pack.json, vou fechar, não tem mais nada para a gente comentar aqui, né? Sim, tem aqui o tsconfig, tá? Mais coisas aqui. Esse tsconfig, a gente faz a instalação dele, né? O ts-init, pra gente, o tsc, né? Bom, lá na live anterior tem o código certinho, tá? Pra gente instalar, fazer a configuração desse tsconfig.json. E no momento que a gente está fazendo essa live aqui, né? Hoje é 13/8/2025. Quando você faz a instalação desse tsconfig.json, ele vem nessa formatação. No ano passado, quando eu fiz esse material aqui para os meus alunos lá na ETEC, ele vinha aqui numa outra formatação, tá? Ele vinha aqui com outras propriedades setadas, vinha com um outro layout aqui. Então o que eu fazia lá de funcionalidades, né, no finalzinho do ano passado já mudou para cá, tá? Então se você estiver assistindo, né, o pessoal que estiver no futuro aí assistindo essa live que está sendo gravada hoje, né, 13/8, pode ser que algumas coisas tenham mudado e vocês têm que fazer, né? É necessário fazer algumas atualizações, tá? Então é normal isso, tá? Isso daí não é uma coisa absurda, é normal porque a tecnologia aqui evolui com uma constância aí muito grande, tá? Então pode ser que você venha assistir isso daqui depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Ou 5 anos, aí quem sabe, né? O vídeo ainda fica no ar. Vocês vão ver que vai ter ali modificações para acertar, tá? É só fazer as modificações que funciona direitinho, tá? Vamos lá então começar aqui os nossos códigos, a gente já falou bastante, né? Deixa só ver se tem algum comentário antes da gente começar, para a gente não se perder depois, tá? Hoje aqui o nosso assunto um pouquinho delicado, tá? Vamos começar aqui então, tá tudo tranquilo, né? Tem algumas coisas, deixa eu ver. É que subiu muito rápido, né, as coisas. Perguntaram se Python entra nesse conceito, por exemplo. Pessoal, qualquer linguagem de programação você consegue trabalhar nessa separação. Vamos pensar assim, separação, né, em camadas ali dos códigos que a gente está trabalhando, tá?
tanto Python, PHP, Java, você consegue fazer também essa separação, tá? Não é exclusividade aqui do TypeScript, do JavaScript, é uma arquitetura que ela é independente da linguagem que você está utilizando, tá? Vamos pensar isso daqui como se fosse ali um pedacinho da lógica de programação também, tá? Você fazer a separação para estruturar, né, os seus códigos ali, não ficar bagunçado e você conseguir trabalhar em equipe, tá certo? Então isso daqui ele serve para qualquer linguagem de programação. Inclusive, teve um TCC que os meus alunos me apresentaram, eles estavam desenvolvendo ali numa linguagem de programação, mas eu nem sabia que linguagem que era, tá? Não era a linguagem que a gente estava estudando. Aí ele veio, né, o aluno veio perguntar para mim o que estava acontecendo, eu falei, ó, cadê aqui o controller, né? Cadê aqui a estrutura, o resto do MVC? Aí, né, só de você conhecer o MVC, estrutura, arquitetura, você consegue saber que tem ali as partes que são necessárias. Então, independente da linguagem de programação, tá certo? Vamos seguir aqui, tem mais alguma coisa para comentar? Tranquilo, né? Vamos fazer o seguinte, né? Esses códigos aqui da semana passada, a gente vai fazer um teste primeiro. Então, eu tenho aqui o CMD aberto. Eu vou colocar aqui, então, o ts-node. Aqui então vai ser o arquivo app.ts para rodar ele primeiro, tá? Vou rodar isso daqui para a gente ver que está funcionando, tá? Vamos tomar cuidado aí, né? Prestar atenção aqui no que a gente está fazendo. Então tá rodando aqui no localhost 3000, certo? Eu já estou aqui, né, com a ferramenta aqui do client REST. Você pode utilizar a qual você quiser aí. Tem até o Thunder Client, né, no VS Code. Você pode instalar o Thunder Client também, funciona. Essa daqui, o Hackbean, é mais simples, então já utilizo ela com uma certa frequência. Então vou deixar aqui ela, né, aqui no esquema, já deixei aqui no esquema para a gente poder utilizar. E eu vou colocar aqui o endereço, que é o http //localhost, né, 3000, né, a porta que a gente está rodando ali, /API /produtos, tá? Essa daqui é a rota que a gente vai utilizar para fazer ali a consulta, tá? Então na primeira e última aula que a gente fez na semana passada, chegamos nessa parte aqui, consultamos, né? Vou consultar aqui para ver se está trazendo aqui então o produto que está cadastrado lá no banco de dados, está trazendo bonitinho aqui então, né? Essa parte está funcionando. Então a gente vai partir desse ponto aqui, tá? Então aqui nós já temos a rota do GET para pegar alguns produtos cadastrados. Eu cadastrei na mão lá no banco de dados para a gente poder fazer essa consulta, tá? A ordem aqui, né, de você fazer a construção do seu MVC, né, você pode fazer pelo, né, o GET, o POST, não tem problema, tá? Se for pelo GET, você tem que construir, né, fazer a inserção na mão lá no banco de dados, foi o que a gente fez, tá? Eu já tinha até deixado, bom, não lembro, mas está lá no vídeo, assiste lá o vídeo depois dessa live aqui, tá? Então aqui eu vou parar o servidor, Ctrl C, vou deixar parado aqui, vou deixar aqui na linha de baixo, só para a questão da rota ali, quem não entendeu ainda a rota que a gente acessou, essa daqui, ó, aqui é o app que está rodando, então nós temos aqui o API, né, o /API, e depois aqui nas routes aqui a gente tem aqui /produtos, tá? Então a gente coloca a /API, /produtos para localizar ali então o get produtos, certo? Então essa daí foi a rota que a gente colocou e agora a gente vai criar as outras partes, tá? Então as outras partes, primeiro, vamos lá então, primeiro a gente precisa aqui do model, né? Para fazer ali o controle, depois, né? Você não tem como controlar uma coisa que não tem ainda, então vamos construir aqui uma função assíncrona também. Vou colocar aqui, né, expandir mais um pouquinho, colocar aqui a palavrinha async. Quando você trabalha com banco de dados, API, né, interessante você colocar, né, uma função assíncrona aí para trabalhar, tá? Vamos ter aqui a parte da criação, então aqui vai ser o create. Essa daqui então vai ser a nossa função que a gente vai criar, então eu vou colocar aqui. Aqui no TypeScript ele vai entender, né, que é uma função, mas o interessante, numa linguagem tipada, você colocar lá o tipo que vai retornar isso daí. Isso daqui vai ser então uma promise, né, que a gente está fazendo ali, né, uma promise, o tipo do retorno aí vai ser void, certo? Então isso daqui vai ser a nossa função. E o que a gente vai criar aqui vai ser o produto do tipo produto, certo? Não precisa ficar, né, nervoso aí, preocupado com o que a gente está fazendo aqui, porque já tem a primeira live gravada, depois vocês voltam o vídeo, assiste a primeira, vocês vão conseguir se localizar a partir daqui, tá? Só dá um toque se tiver pequenininho os códigos aí, pra gente conseguir ver o código completo aqui, tá? Se tiver pequenininho aí, dá um toque, a gente aumenta mais aqui.
Então aqui, se nós temos uma função assíncrona, nós vamos ter ali uma parte que vai ter o await. O await aqui vai ser o pool, né, para conexão com o nosso banco. E vamos ter aqui uma query. Pessoal, a tosse ainda me persegue, tá? Ela tá me perseguindo aqui ainda, tá? Mas não é falta de educação, a tosse aí que eu tô meio ruim ainda, já tem um tempinho, tá? Aqui nós vamos ter a nossa query, que vai ser um insert into na tabela produtos, e nós vamos colocar lá o nome, preço, tá? O ID é auto-incremento, não precisa colocar, tá? O values, né, o values que a gente vai colocar, nós precisamos na sintaxe do MySQL separar aqui os espacinhos que a gente vai inserir ali as informações, tá? Então ali são dois valores, né, nome e preço, então aqui a gente separa e coloca dois sinalzinhos de interrogação, tá? Isso daqui faz parte da sintaxe do MySQL. Se for o SQL Server que você estiver utilizando, ele não vai precisar, né, fazer desse jeito aqui, tá? Aqui nós precisamos passar, né, o que a gente vai informar ali dentro, tá? Aqui você coloca no colchete, tá? Coloca no colchete produto.nome e depois, né, vou colocar aqui na linha de baixo. Só se atente aí, tá? O fechamento do parênteses, né? Vamos ver os fechamentos aqui se está tudo certo, tá? Só se atente aí os fechamentos para a gente não se perder depois, tá? Então aqui é produto.nome. Colocar aqui uma vírgula, né, para não cabe tudo na mesma linha, e aqui na linha de baixo produto.preço, certo? Então isso daqui que a gente vai fazer, né, a inserção no nosso banco de dados. Então a parte do model é o que vai fazer, né, essa inserção aí no banco de dados, né? O front-end não tem acesso direto no banco de dados. Quem vai acessar, né, fazer esse insert aí é a parte do model, e as informações vão chegar aqui no model através do controller. Então agora lá no controller, tá? Vou deixar o model aberto aqui e o controller, tá? Agora o controller, né, aqui nós temos, faltou colocar deixa eu ver se faltou colocar uma vírgula nesse daqui. Não, aqui tá certinho, tá? Que aqui eu fiz diferente, tá? Esse daqui tá diferente, esse daqui é uma classe, cada um aqui vai ter uma propriedade, certo? E o controller aqui já tá tudo junto, né? Deixa eu ver como é que tá o controller ali. Não, também tá separado, né? Também podemos fazer aqui separado, né? Então aqui já tem o get. Vamos fazer agora então, né, a parte aqui do controller, que vai ser o nosso create. Então vamos exportar isso daqui. Dá para fazer de outras formas também. O pessoal sabe disso, né? Eu sempre comenta aqui, né, nas nossas lives, né, o algoritmo tem mais de uma forma de ser feito. Eu estou fazendo desse jeito, mas você consegue fazer de outro jeito, consegue fazer todas as funções, né, as propriedades, os métodos que a gente está trabalhando aqui, e fazer depois um export depois lá embaixo, tá? Várias formas de fazer aí um algoritmo, tá? Não precisa ficar preso só nessa maneira aqui. Então aqui é o create produto, né? O create produto aqui vai receber também um async, né? A gente está trabalhando com as funções assíncronas porque está fazendo aqui conexão com o banco de dados, tá? Então tem que fazer aqui as funções assíncronas. A função de seta ela pode ser assíncrona também, tá? Aqui tem uma função de seta, vai ter um bloco de coisas acontecendo, então tem que colocar ali, né, a chavinha. Aqui nós vamos ter um REQ do tipo requisição, né, que é do request ali, né? A gente já tem um import ali em cima. Depois aqui o res, que vai ser do tipo response. Já tem um import, depois assiste a live, né, anterior, tá? Agora, né, presta atenção nos códigos aqui para poder fazer direitinho, tá? E funcionar ali, né, de primeira, tá? A gente vai testar no client REST, né, vai ficar tranquilo aí, tá? Se tiver algum erro, a gente acerta e funciona tudo direitinho, tá? Então aqui nós vamos ter o try catch. Já falei, falo sempre aqui nas lives, né? Se você não fizer o try catch, se funcionar o seu código, não tem problema nenhum, né? O try catch não vai nem fazer diferença. Agora, se não funcionar, aí já fica difícil, tá? Você não vai conseguir localizar os erros ali. O pessoal que está acompanhando nossas lives aí viu que nessas semanas aqui a gente fez algumas lives, e se não fosse ali, né, principalmente, né, acho que as últimas lives, né, fosse ali um client REST, a gente ia demorar mais tempo ali para poder localizar os erros, tá? Então aqui nós temos, né, a nossa função de seta, né, tem um REQ, tem um res. O try é a constante aqui que a gente está criando, né, uma para cada uma, né, fazendo aqui a desestruturação de dados das informações que estão vindo lá do front-end. Por enquanto não está vindo nada, tá? Mas a gente está montando aqui a estrutura. Depois aqui um await, produto model, tá? Produto model.create. Por isso que tem que ter o model primeiro. Se você não tiver o model,
não vai funcionar, tá? Aqui o nome preço, tá? Objeto, então a sintaxe para fazer inserção é desse jeito aí, tá? Depois aqui embaixo um res.status. O res.status, né, esse código de status aqui, inclusive foi até uma aula de ontem lá no ETEC, falando para o pessoal lá, para os meus alunos, esses números aqui, eles têm significados, tá? Tem a tabelinha certinho, tem o range, tem ali o número inicial, o 2, ele serve para uma coisa, tá? Aí você vai ter ali o 3, né, o range 300, começa 3, é outra coisa. Cada um ali vai servir para uma coisa específica, tá? Depois a gente faz uma live aí referente a esses códigos de status aí, que é bem interessante e importante de saber, tá? Então nós vamos ter aqui o 201, né? E depois aqui nós vamos ter uma mensagem: produto criado com sucesso, tá? O 201 aí então é o create, né? Ele cria ali tudo certinho, tá? A parte aqui do catch, né? A parte aqui que vai ter, né, o erro, né? Faltou aqui o erro, vou colocar aqui error. Tá? Então o catch ali é o bloco que vai capturar o erro, tá? Vou deixar agora dar mais para baixo, né? Senão ficar tudo mutuado ali. Res.status. Res.status. Aí a gente coloca ali o 500. Pode ser o 500. E um JSON aqui informando, né, o que está acontecendo aí. Se você não passar uma mensagem amigável para o seu usuário, né, vai acontecer algum erro, né? Vai acontecer algum erro e ele não vai ficar sabendo o que está acontecendo, tá? Então, interessante você colocar, além do status ali, coloca a mensagem de erro, tá? Ao criar produto, certo? Então, o nosso produto controller vai ficar desse jeito aqui. Temos aqui, então, o produto controller e aqui o model, né? Então, temos a parte da criação e a parte aqui do controller, certo? Então, é o controller que vai fazer a comunicação lá com o front-end. Então, você vai ver aqui o res, né? E o rec aqui vindo lá, né, do front-end, né, os cabeçalhos aí do HTTP, né, a requisição e a resposta, é isso daqui que vai fazer contato com o front-end. Agora a gente precisa criar uma rota, então a gente vai vir aqui, ó, produto routes. A gente tem a rota aqui só do produto, certo? Então nós temos que colocar agora, eu vou colocar aqui em cima uma vírgula e colocar aqui na linha de baixo. Nós temos o get produtos, né? Agora a gente vai colocar o create produtos, produto, né, no singular. Fizemos aqui um import dele e agora a gente consegue utilizar aqui embaixo, né, no router .post, tá? É o verbo post aí. Nós temos aqui então barra produtos, tá? E depois aqui vírgula vai ser o create produto, tá? Tem que fazer a construção aqui da rota para a gente conseguir fazer, né, a navegação fazer a navegação e fazer a inserção ali certinho, tá? Então isso daqui é o nosso endpoint. A parte aqui então, né, da criação já está pronta, tá? A gente só vai mexer no servidor depois, na hora que a gente for fazer ali a parte do front-end, tá? Então, por enquanto aqui, ó, no app.ts a gente não vai mexer ainda, tá? Vamos testar, botar para rodar o servidor, tá? E a gente vai testar, vamos testar no nosso client REST, né, que eu já tenho aqui. Né, tá rodando aqui o servidor, tá? A gente está trabalhando com TypeScript, então é diferente. Hoje a live aqui não é JS, tá? O pessoal que acompanha aí as nossas lives sabe disso, né? A gente sempre traz material aqui do JavaScript, mas hoje um assunto hoje não, né? Começou na semana passada, tão, né, importante, por isso que a gente está falando aqui, né? Utilizando aqui o TypeScript, tá? Aqui nós temos a nossa rota, que vai ser a mesma, só que o verbo é diferente, o post. Deixa eu só ver o get aqui, né? Vamos ver o get mais uma vez, né? Se está funcionando aqui certinho. Está aparecendo aqui, tem 2 produtos só, tá? Só 2. Dá para diminuir um pouquinho mais daqui. Não, vai aparecer o lateral ali com um monte de rota que eu já utilizei, né? Vai acabar atrapalhando, tá? Prestem atenção aí na questão dos detalhes aqui, ó. Tá vendo que a gente tem aqui no verdinho aqui em cima, né? O 200, né? O 200 aqui é da consulta que a gente fez ali, que deu tudo certo, tá? Daqui a pouco a gente vai ver ali o outro status aqui, tá? Outro código de status. Então aqui é o get, nós vamos utilizar aqui o post, a gente vai mandar alguma coisa para cá. Para mandar alguma coisa para cá, nós temos que ter aqui no body, tá? No body tem que ter aqui alguma coisa para a gente mandar, né? Então vamos colocar aqui um JSON rapidinho aqui, né? Tem que colocar, não tem jeito, né? Quem vai ter que colocar na mão, tá? Aqui vai ser o nome, 2 pontinhos. Colocar aqui o produto 3 agora, né? Produto 03.
O produto 03 ali ele vai ter, né, o valor, né, que é o preço, né, que eu coloquei ali. As propriedades aqui tem que estar em caixa baixa, tá? Eu já fiz os testes aí, não funcionou em caixa alta, então tem que colocar ali caixa baixa, tá? Então aqui nós temos um JSON. Como é que a gente vai passar isso daí? Nós vamos passar, né, com o cabeçalho aqui, o content type, traço type. Aqui nós temos, né, esse client REST, tem o Thunder Client, né? Eu não instalei aqui a extensão. Ele é até mais fácil de mexer. Você começa a digitar e completa para você ali, tá? Então às vezes se você digitar alguma coisa errada aqui, né, aqui não vai avisar, mas lá ele já traz, né, ele tem aquele IntelliSense, né, já completa ali para você, tá? Aqui vai ser o application /JSON, tá? Então nós temos que passar o cabeçalho e passar o que a gente vai enviar, né? Aqui é o produtos 3, preço 200, certo? Aqui ainda tem a consulta ali, ainda do que a gente fez. Vamos fazer um post aqui, né, dar um send, né, produto criado com sucesso. Trouxe aqui então a informação, trouxe aqui, ó, o status, tá, o 201. Esse status aqui é o de criação, certo? Então agora a gente começa a entender essa questão de status aí, né? Tem os códigos certinho para a gente colocar, não são códigos randômicos, aleatórios que a gente pega aí, certo? Vamos ver agora se pegou mesmo, né, se salvou as informações. Aqui no get então, a gente coloca o get agora. Tem que ter 3 produtos aqui, certo? Então tá lá os produtos, colocar um pouquinho mais para cá, o pessoal enxergar. Então, né, com a ferramenta aqui, né, auxiliando a gente consegue evoluir mais rápido, né? Trouxe aqui então as informações que a gente precisa, fez ali a inserção de dados certinho, então a gente conclui essa parte. A sugestão que eu passo para vocês, né, principalmente o pessoal que está começando agora, criou essa parte aqui da rota, fez ali o controle, fez o model, já faz um commit, já manda lá para o GitHub essa parte. Então se der problema depois, você já tem commitado tudo isso daqui que já está funcionando. Se você tiver algum problema depois, você consegue recuperar nessa parte toda aí, tá? Então faz o commit, né? O pessoal que estiver assistindo depois gravado, dá um tempinho, faz o commit, né? Gera lá um repositório, vai lá no GitHub, cria um repositório, já vai salvando isso daí, não deixa para commitar depois no finalzinho, né? Acontece alguma coisa de você perder seus códigos, aí depois você tem que fazer tudo de novo, tá? Eu vou fechar o servidor, tá? Vou fechar o servidor porque a gente vai fazer modificações aqui para não dar problema nenhum, então eu vou fechar. A gente vai construir agora a próxima rota, que é a do atualizar, tá? Do atualizar é rapidinho também, o deletar é tranquilo, né? Não tem tantas dificuldades aqui, a gente vai fazendo aqui e testando, né? Agora a parte aqui do update. Vamos seguindo aqui, né? Deixa eu só ver se tem algum comentário antes da gente seguir. O pessoal está conversando bastante. Tá, o pessoal tá trocando uma ideia aí, né? Então, gente, é isso que é interessante da nossa live, né? Não é só a questão de vir aqui ficar assistindo, né? Fazer os códigos, essa interatividade que vocês têm aí também, assim vocês conseguem também trocar informações, né? Trocar aí a questão do network, né? Expandir mais aí a sua rede de contatos, né? Então ajuda bastante, né? Quando a gente está num ambiente aí que favorece isso, né? E falar em favorecer todo esse ambiente bacana, né, para o pessoal conseguir localizar aqui as nossas lives, né, a curtida de vocês aí é muito importante, porque assim a gente consegue trazer mais gente aqui para o nosso lado, né, e estudar programação aqui com a gente e aprender, né, algumas coisas aqui que, né, dificilmente a gente encontra aí na internet com mais facilidade, né. Às vezes a gente pega uns códigos aí bem complexos, o pessoal faz aí uma mistureba, né? Começa a digitar um pedaço agora e volta no outro, depois vai para o outro e não explica nada e acaba atropelando tudo, né? Então o que eu procuro trazer aqui para vocês, né? Não sei se vocês perceberam, né? O pessoal que já acompanha aqui um tempinho, não é só a questão da programação, né? Não é só a questão ali de digitar códigos, né? O pessoal viu isso daí, no valor que eu procuro entregar para vocês aí é outra coisa, né? É praticidade, né? Um ambiente aqui favorável aqui para programação, para você expandir seu conhecimento, né? Sua rede de contato. Então, né? Os valores que a gente procura trazer aqui nas nossas lives são diferentes aí, por isso que, né? A curtida de vocês é tão importante para trazer o pessoal para conseguir estudar com a gente, tá certo? Vamos seguindo agora então, fazendo a parte do update. Já tem aqui né, os arquivos abertos. Eu vou deixar aberto aqui mesmo, né? A gente já vai usar eles. Agora, no próximo aqui, a gente vai criar, né, fazer ali o update. Mesma coisa ali, tá? Async, né, a função assíncrona, update, tá? O nome da função vai ser update. O TypeScript vai aceitar se você fizer desse jeito? Aceita, né? Mas vamos fazer aí direitinho, né? Ele vai ter essa configuração aqui, né? Igualzinho aqui em cima. Tá? 2 pontinhos, promise e void. No update, você precisa passar um ID. Vai ser do tipo number. Você precisa passar o produto do tipo produto,
certo? Então isso daqui são os parâmetros que a gente precisa na nossa função aqui do update, né? No método aqui, né? Porque a gente está dentro de uma classe aqui, produto model, certo? Então isso daqui faz parte ali, né? Uma propriedade, né, dessa classe, tá? Vamos ter aqui um await, vai ter aqui um pool para a gente poder fazer a nossa query. Se você estiver utilizando o procedure, né, aí já o processo aqui já muda um pouquinho, tá? Tem material gravado também, tá? Dá uma olhadinha depois. Referente ali à conexão com o banco de dados, com o JavaScript, lá eu utilizo, né, o procedimento, tá? Eu utilizo ali o procedimento e aqui nós estamos fazendo de uma outra forma sem o procedimento, sem o procedure, tá certo? Vamos ter aqui na query, né, um update na tabela produtos. Vamos setar o que? O nome. Então vai receber aqui, né, um espacinho, deixa ali então igual e a interrogação. Depois o preço. O preço também, né, dá um sinalzinho de igual. E depois aqui a interrogação. Precisamos passar a cláusula, né? Se você não passar a cláusula, não passar o where, né, não vai fazer isso daí no seu banco de dados, né? Dá um update sem where, dá um delete sem where. Né? Banco de dados aí você não pode fazer isso, né? Se você fizer isso daí você acaba com o seu banco de dados, né? Então aqui o preço, aí nós vamos colocar aqui a cláusula where o ID for igual, aí deixa o espacinho aqui para o ID, colocar mais para cá, depois a vírgula, e aqui a gente passa ali as informações, que é o produto ponto nome. Vou colocar na linha de baixo aqui, eu acho que não vai ter problema nenhum. Se tiver problema, depois a gente volta ali, tá? E produto ponto preço. E depois aqui um ID, tá? Então nós vamos passar nessas informações para poder fazer ali, né, a execução da nossa query e funcionar direitinho, tá? Então update produtos, que é a tabela produtos, tá? Dá uma olhadinha aí, ó, se tá certinho. Vamos setar ali o nome e também o preço, né? Onde o ID for igual o ID que a gente passar. Certo? Tem que passar aqui então o ID depois. Aqui dá para deixar em cima, né? Vou deixar aqui em cima, não fica tão bagunçado ali nosso código, tá? A questão da indentação é importante para vocês se localizarem depois. Se você não fizer indentação bacana, eu vou deixar alinhado com o de cima, tá? Tá um pouquinho torto. Se você fizer de qualquer jeito, né, depois, para você se localizar fica mais difícil, tá? Então procura fazer um alinhamento bacana aí para ficar certinho, tá? Agora o produto controller, né? Esse daqui já é um pouquinho, né? Que tem que ter atenção, não é tão simples igual o model. Essa parte aqui nós vamos exportar, tá? Vamos fazer aqui o export, uma const, vamos ter o update produto, vamos ver lá, já coloquei coisa errada aqui, tá? Update produto, tá? O nome aqui da constante, né? Se você colocar errado, depois chamar ela, não vai ter problema nenhum, tá? Só não pode os códigos mesmo, que tem que ser certinho. Se a gente digitar errado aí, um abraço, né? Você vai ter o código errado ali, vai ficar quebrado, tá? Vamos aqui então na função assíncrona, passar aqui algumas informações. Tem que passar ali o REC e o RES. Aqui é porque a gente está utilizando uma linguagem tipada, por isso que a gente está utilizando, né, essa estrutura aqui, né? O RES ali tem que ser do tipo ali response, tá? Nós já fizemos um import aqui em cima, tá? Estamos fazendo, né, a utilização desses imports aqui, né, do Express, tá? Porque a gente está trabalhando com o TypeScript. Vamos ter lá a estrutura do try-catch também, tá? Tem que ter o try-catch, vou colocar aqui, né? Agora já apareceu com o erro, né? Naquela hora eu não digitei direitinho, aí teve que fazer na mão. Aí já vem pronto aqui. Vamos ter aqui uma const, né? O ID é separado, né? O ID é separado, por quê? Porque ele não vai vir, né? Não virá do body, né? Nós vamos passar isso daí no rec.params. Tá? Então ele vai vir ali pelo parâmetros. E a const, que vai ser aqui o nome e preço. Nome e preço. Aí esse daqui sim, você passa ali do rec body. Tá? Então já vai imaginando aí como é que vai ficar ali o nosso client REST. A gente passa ali um JSON com nome e preço, né? Utilizando ali o body e o ID. Como é que fica, né? Deixar a dúvida aí para vocês pensarem um pouquinho. Enquanto a gente não chega nessa parte, tá? A gente vai fazer aqui, né, o desenvolvimento dessa parte, vai pensando aí como é que a gente vai passar, né, o ID ali, se a gente não vai passar pelo JSON, como é que vai ser feito isso daí, tá? A gente já chega nessa parte aí. Aqui nós vamos ter um await, tá? Presta atenção na digitação aí, né? A ferramenta completa pra gente, mas às vezes a gente acaba digitando errado, tá? Isso daí é normal, acontece, tá? A gente, por mais que a gente treine, né, acontece de você digitar uma coisa errada ali.
Aqui o produto model, nós vamos passar aqui um number, que é o nosso ID. E depois aqui, nós vamos ter o preço, né, o nome preço. Tá? Então nós vamos guardar o produto model na parte do update, tá? Se tiverem dúvidas aí, ó, dá uma olhadinha lá na parte do update, como é que a gente colocou. Você vai passar um ID e você vai passar aqui o produto, né? O produto aqui é o nosso objeto, né? Então você vai ter que passar desse jeito aqui, certo? Então você tem o ID e você tem aqui o restinho, né, do objeto, certo? Então fica desse jeito. Aqui eu vou colocar um ponto e vírgula, né? Opcional, a gente sabe disso, né? E o rest.json. Nós vamos ter aqui então uma mensagem, né? Então passa em message, coloca aqui produto atualizado com sucesso, tá? Então produto atualizado com sucesso, ponto e vírgula, e depois aqui na parte do catch, né? Está lá embaixo já, a parte do catch aqui, né? Nós colocamos aqui um response.status, colocar aqui o 500, né, que foi atualizado com sucesso, um JSON. Tá? A gente trabalha bastante com JSON, né, estrutura de dados aí, inclusive tem bastante material que eu já deixei gravado para vocês referente a JSON, tá? Dá uma olhadinha depois para vocês se atualizarem. Message, né, que eu coloquei ali, e aqui vai ser erro ao atualizar produto, tá? Se tiver algum erro aí, ele captura pra gente e mostra depois, tá? Vamos fazer agora então o teste, né? Agora a gente precisa também da rota, né? Vamos fazer aqui a rota primeiro, aí a gente já faz o teste aí, tá? Fizemos aqui o create produto e nós temos ali agora então que fazer o import, né? Fazer o import ali do update, né? Vamos ver se vai aparecer aqui, né? Já apareceu, update produto, né? Aqui então a rota. O pessoal tá com uma gripe aí que já tem um tempinho, tá? Por isso que eu tô tossindo, não é falta de educação não, tá? Nós temos aqui as outras rotas, já vou até fazer a criação, né? O próximo aqui vai ser o delete. Eu vou fazer o seguinte, não vou fazer desse jeito, tá? Sabe por quê? Porque a gente não fez a criação ainda. Vai que a gente digita errado lá, depois na hora que for fazer o import aqui não funciona, né? Então vamos tomar cuidado primeiro, né? Vamos fazer as coisas devagarinho, né? Sem pressa, né? Na paz aí, né? Vou colocar aqui então router, ponto. O verbo para poder fazer a alteração é o put, tá? O verbo. A gente chama de verbo, tá? Os métodos aqui a gente chama de verbo. Na literatura aí vocês vão encontrar também a palavrinha verbo, tá? Então aqui vai ser produto, vou colocar produtos, né? Pode ser produtos mesmo, tá? Produtos. Depois aqui você vai ter uma barrinha. E aqui nessa parte que você vai ter, né, a parte aqui do ID. Então tem que colocar dois pontinhos ID, certo? Então quando a gente vai fazer, né, pelo rec params, né, a gente vai passar aqui então na rota, né? Na rota que a gente passar ali, a gente já informa o ID, tá? Tem que ser dois pontinhos ID. E depois aqui o update produto, certo? Então isso daqui é a criação da nossa rota. A gente já vai testar isso daqui para ver se está funcionando. Deixa eu ver se tem algum comentário antes da gente partir. Precisa colocar o status code 200 quando ele dá certo? Precisa colocar essa questão de status, tá? O status é um código que a gente coloca que ele serve para você trabalhar ali com essas, né, o cabeçalho, né, o HTTP, né, esse protocolo todo aí, os cabeçalhos que a gente está utilizando, tá? Então, se você tiver, né, com sucesso, tudo certinho, é o 200. Se tiver algum erro, se tiver alguma coisa, já viram que quando você entra numa página e aparece lá erro 400, 500, né, erro inesperado. Então, todos aqueles códigos lá são os códigos de HTTP que a gente utiliza, tá? Não são códigos aleatórios, tá? Tem ali uma regrinha para a gente poder utilizar. Nas próximas lives a gente traz então material, né? O pessoal está com dúvidas ainda, é interessante isso, tá? Faz parte aí da segurança também da informação e você fazer seu código ali de uma maneira que as pessoas vão entender certinho o que está acontecendo, tá? É um assunto bem interessante, né? E a gente deixa, eu vou deixar até anotado aqui, fala para minha esposa anotar, referente aí a status, né? Status de código aí de HTTP, tá? Vou deixar anotado aqui, a gente vai trazer nas próximas lives aí nas aulas conceituais, tá? Falando em aulas conceituais, o pessoal já percebeu que as nossas lives agora têm uma característica de curso, né? Então funciona dessa maneira. Durante a semana, na parte da manhã, a gente traz aqui conceitos, tá? Aulas conceituais. E na parte da noite, no final de semana, né, no sábado à noite, a gente traz aqui mini projetos para a gente poder colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, tá? Então as nossas lives agora estão com uma característica de curso
se você começar a assistir, né, direto agora as nossas lives, vocês vão conseguir evoluir aí rapidamente também, tá? Porque aqui eu procuro ser, né, mais objetivo possível, tá certo? Mais alguma coisa pra gente responder aqui, consultar aqui? Tranquilo. Tá tranquilo, né? Vamos seguindo aqui então, fazer o teste, né, do update. Vamos rodar o nosso servidor, colocar aqui um CLS. Tá? É importante fazer essa pausa no servidor, né, que a gente fez aqui. A gente está fazendo alteração, né, para ver se não vai ter nada aqui que vai atrapalhar, não vai executar o servidor. Se você deixar rodando, faz alteração ali e depois vai executar, né, você acaba se complicando mais. Tá? Não precisaria parar o servidor, porque a gente não está trabalhando ali no arquivo app.js. Tá? A gente está trabalhando ali no MVC. Mas, né, não custa nada dar uma pausa aí. Vamos seguindo aqui então, fazer o nosso teste. O que a gente precisa passar aqui? Eu tenho aqui alguns produtos, vou fazer até o get aqui mais uma vez. Eu tenho aqui, né, o produto 3, que eu fiz aqui a inclusão. Eu vou pegar esse produto aqui, né, que a gente vai atualizar. A gente vai utilizar, né, o client REST. E a gente vai fazer aqui a atualização dele, né? Vamos testar isso daqui. Como que a gente vai testar, né? A gente precisa passar aqui, ó, produtos. Aquilo ali vai ser o ID dele, é o ID 3, né? Vou colocar aqui o ID 3. Então aqui já está no body, né? Vou colocar aqui o produto 3 mesmo. Vou colocar aqui então 1200, tá? Vou colocar um 100 a mais aqui, certo? O cabeçalho que a gente vai utilizar já está setado aqui, né? Já está tudo tranquilo, né? Não precisa colocar nada ali. Tá? Então o que a gente precisa passar aqui é o ID dos produtos, tá? O verbo aqui, né? O método aqui é o put, certo? Para poder fazer a alteração ali. Vamos testar aqui, né? Dar um send. Tá? Deu o produto aqui atualizado com sucesso, certo? Vamos fazer agora então a visualização aqui no get. O get, a rota não tem aqui o ID, tá? Se você colocar ali não vai funcionar. Vamos ver ali se foi para 1200, né? O 3 aqui, certo? Foi para 1200 aqui então o valor, tá? Então tá funcionando aqui, né, a nossa rota do update, tá funcionando direitinho, a gente testou aqui. Tem que passar ali, né, o ID que a gente vai fazer essa alteração, tá? Para ele poder fazer a alteração ali no produto certinho. Se você não passar ID, não vai funcionar porque a gente já setou ali nos códigos, tá? E também no banco de dados, se você não passar ID, né, o banco de dados geralmente quando você cria, né, faz ali a instalação do MySQL, já vem com a configuração para não aceitar update e delete sem where, tá? Não vai fazer isso daí, senão você acaba com o seu banco de dados. E agora a gente vai fazer a última parte do nosso CRUD, aqui da nossa API. A gente está construindo aqui a API, a parte aqui do servidor. A gente não vai fazer a parte do front-end hoje, porque a gente já está quase chegando aqui em 1 hora de live, tá? Então, né, tem bastante material para estudar, e fora a live anterior da quarta-feira que a gente já fez aqui todo o setup inicial, construção do banco de dados e etc, tá? Então tem bastante coisa para estudar da aula passada, essa daqui, e na próxima aula a gente vai falar da parte do front-end, tá? Espero que dê tempo para a gente terminar todo o front-end também. Se não der tempo, a gente estende para mais uma live, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa para comentar aqui antes da gente... o pessoal tá comentando, né? Update sem where, né? Isso daí é sacanagem. Faz isso daí 6 horas da tarde, né? Numa sexta-feira, né? Na hora de ir embora. Tá lá um update sem where, um delete sem where, né? Aí vai embora. Fala, meu horário já acabou, agora só na semana que vem, no feriadão prolongado. Já pensou? Aí fica difícil, né? Tá? O pessoal tá acompanhando aí, né? As lives, né? Dá uma olhadinha depois no blog, tá? Pega aí o perfil, né? Desvendando o código, joga no buscador que você vai encontrar aí com facilidade, tá? Vai vir ali nas primeiras posições ali, vai ficar tudo certinho ali para vocês tirar essas informações, tá? Os agendamentos também, tá? Os agendamentos da semana aí, tá tudo lá no blog, tá? O blog aí, é só você pegar o perfil, jogar aí no buscador que vai sair aí rapidinho, tá? Vamos aqui então na parte do model, para a gente poder finalizar aqui a nossa live, fazendo agora a parte do delete. Tá? O delete aqui também é tranquilo, tá? Não tem nada de extraordinário, absurdo, né? Para a gente poder, né, parar tanto tempo aqui. Então aqui nós temos o delete. Deixa eu ver porque ele apareceu ali o this, né? A gente está no lugar certo aqui? Está no lugar certo, né? Está no model ali, então delete. Por que está aparecendo assim? Deixa eu ver se a gente está no lugar certo. Não, está no lugar certo mesmo, tá? Bom, vamos lá. Async delete. Por que está completando com coisa nada a ver aqui? Eu quero fazer desse jeito e eu vou fazer desse jeito, tá? Não vem com graça não, certo? Então aqui o delete, mesma coisa, tá? Vai ser ali uma promise, né? Void. Então se você quiser pegar esse pedacinho aqui, ó, eu podia ter pegado de baixo ali, né? Não vi ali, tá?
Pega esse daí, o delete também, tá? Você vai passar aqui um ID do tipo number, tá? Pega aí então o ID para poder fazer ali o delete, tá? O delete aqui é mais tranquilo, você só precisa passar, né, o ID que você vai deletar. Pega aqui o pool.query, a query aqui então, né, delete from da tabela, na tabela, né, produtos no plural, where ID igual interrogação, depois aqui a vírgula. Isso daqui é a sintaxe do MySQL, tá? Se você estiver fazendo no SQL Server, já muda um pouquinho a sintaxe, tá? Mas vai seguir o mesmo conceito aí, tá? Você vai ter aí um async, vai ter essa estrutura toda, tá? Só na parte da query aqui que vai ser um pouquinho diferente. Então aqui o delete está certo, né? O delete está certo aqui, né? Não tem nada de, né, muita coisa para a gente falar sobre ele, né? Aqui nós temos a parte agora do controller. Vamos fazer o export const delete produto, tá? Por isso que eu falei aquela hora, né? Deixa eu fazer primeiro essa parte, né? Porque depois a gente vai fazer a chamada disso daqui. Se você fizer errado lá, né? Não adiantou nada você fazer aqui o seu método aqui para deletar no controller, né? Então vamos lá então, né? Aqui então vai ter o async da nossa função assíncrona, pode ser a função de seta ou pode ser a função convencional, aí você decide o que você quer usar, tá? O do rec aqui vai ser do tipo request e o rest do tipo response, tá? A requisição é a resposta que a gente tem que passar ali, tá? E mais uma vez aí o try catch, tá? Pessoal, por isso que eu falei para vocês, né? Entendendo a arquitetura do MVC, entendendo o que a gente está fazendo aqui, para vocês fazerem outros sistemas, vai seguir aqui o mesmo conceito, tá? O CRUD aqui vai ser igual para qualquer um, tá? Qualquer sistema que você for fazer vai ter a criação, né? Toda essa parte aí do CRUD, né? Consulta, alteração e delete, vai ser igual, né? Só você fazer aí né, na temática que você está desenvolvendo ali no momento, certo? Mas aqui a parte dos códigos vai ser igualzinho, tá? Aqui então vamos ter o ID. Aonde que o ID está chegando? Ele está vindo da onde aí, gente? Onde que vocês acham que o ID está vindo? Vou deixar aqui uma interrogação, comenta aí o que a gente coloca aqui depois do ID, tá? Deixa aí pra gente colocar daqui a pouquinho, tá? Só não vou esquecer, não me deixe esquecer que eu tenho que colocar alguma coisa aqui. O que a gente coloca aqui do lado, né, do ID, né? Responde aí, deixa aí nos comentários aí pro pessoal participar. Vamos ver se está estudando mesmo a programação aí, se já entenderam esses conceitos, tá? Vou deixar ali então, daqui a pouco a gente volta ali. Aqui então vai ser produto model, né? Produto model, await produto model, ponto. Agora a gente já tem todo o CRUD ali, né? Aqui então nós vamos ter um number, que vai ser ali nosso ID, certo? Então nós temos uma const, né, que está vindo, né, de algum lugar, né, tá vindo exatamente isso daí, tá? O pessoal comentou aqui, né, o Jailson, né, comentou aqui, tá certinho, tá? A gente vai passar pelos parâmetros ali, então aqui é um rec.parâmetros, tá? É interessante a gente saber também, né, um pouquinho da query string, entender essa questão aí da URL, tudo certinho, para vocês entenderem, né, com mais facilidade aí, por que um é parâmetros, o outro é body, tá? Então tem tudo isso daí a ver, né, com essa parte aí da query string também, tá? Já falei para vocês, né, a programação é um processo que tem que acontecer. Se você pula etapas do processo, chega lá na frente, você fica perdido, tá? Olha quanta coisa a gente está fazendo aqui. Estamos fazendo uma aplicação. Se você pula etapas desse processo de aprendizagem, aí você chega nessa parte aqui e você fica perdido, tá? Então, é importante a gente respeitar o processo. Então, aqui o rest.json. Aqui vai ser um message, tá? Eu deixo separado aqui só para questão de visualização, tá? Não precisa deixar separado, não. Patrícia também respondeu certinho. Tá? Patrícia respondeu aí, né? O rec parâmetros, isso daí, tá? Tá vendo como fica fácil de entender a programação? E o pessoal fala que programação é difícil, né? Para quem tem um dom, né? É só respeitar o processo, prestar atenção direitinho no que a gente está fazendo, que fica fácil. E a prática, né? Tem que colocar em prática isso daí para conseguir gravar essas informações, tá? Parabéns aí o pessoal que está participando aí, tá comentando aí, tá conseguindo aí acompanhar, tá? Exatamente isso daí, tá? Além da URL. Produto deletado com sucesso. Tá? Agradeço aí a participação de vocês, tá, gente? Isso daí só faz a nossa live, né, ficar mais conhecida aí, o pessoal vir para cá para assistir e aprender a programação com a gente, tá? Todo mundo sai ganhando com isso. Aqui no try, né, vai ser essa parte aqui que a gente já fez. E a parte do catch é o rest.status. Colocar aqui o 500.json.
e aqui vai ser, né, um message erro ao deletar produto, tá? Então a gente vai colocar aqui uma mensagem de erro para o usuário saber, né, que teve ali um erro na hora de deletar o produto, tá? Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês, a participação de vocês aqui na nossa live, nas curtidas, os comentários, muito importante para a gente conseguir, né, atender aí o pessoal que está estudando programação, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário antes da gente seguir. Estão perguntando o que você está fazendo. Tem gente que está chegando na live, estão perguntando o que você está fazendo hoje. Pessoal que está chegando agora no finalzinho da nossa live, estamos aqui terminando a parte da construção da API, né, aqui o nosso back-end. Nós começamos a semana passada a construção desse back-end, né? É um servidor aqui que vai fazer, né, a funcionalidade ali de um CRUD, né? A criação, alteração, né, a consulta ali e delete, para a gente preparar aqui para o nosso front-end que a gente vai fazer na semana que vem. A gente já começa a fazer aqui, né, a parte do front-end, tá? Nós temos aqui, né, a estrutura aqui de uma API, né, utilizando aqui o TypeScript com a arquitetura do MVC, tá? Depois no finalzinho aqui que a gente terminar os testes aqui, a gente já fala aqui, né, do resumo aqui que a gente fez hoje, tá? Vamos seguir aqui, a gente já volta aí nos comentários, né, senão a gente vai se perder. A minha esposa faz aqui a mediação, ela vai deixar anotado aqui, tá? Vamos só testar essa parte, né? Falta aqui a gente fazer a criação da rota. Né, o pessoal está perguntando aí do status, né, aqui no status, né, o 500 aqui se der algum erro, tá? Aqui no produto deletado aqui não precisa, tá? Aqui vai funcionar direitinho. Aqui nós vamos fazer a rota, né? Então aqui nós podemos colocar agora, né, o que a gente criou, né, a propriedade que a gente criou foi o delete, né? Delete produto, então vai aparecer aqui. E aqui embaixo vai ser o router.delete. E aqui nós vamos passar, né, vamos passar ali a rota do delete para a gente conseguir deletar, tá? Vai ser igual de cima, né? Produtos /, ID, delete produto, certo? Então essa daqui vai ser a última rota que a gente está criando para poder fazer ali a deleção, né? Fazer ali a exclusão. Vou parar o servidor, né? Parar o servidor, vou limpar isso daqui e rodar mais uma vez, tá? Ele demora um tempinho, né? Não é lag, não é atraso, tá? É porque ele está fazendo a transpilação internamente lá no Node.js para o JavaScript para poder executar para a gente, tá? A gente está utilizando aqui o ts-node, que ele faz essa transpilação, né? Ele faz essa transpilação interna aqui no Node.js, tá? Tá rodando o servidor, vamos testar no nosso client REST. Você pode utilizar o que você quiser aí de client REST. Eu estou utilizando esse daqui, mas você pode utilizar aí qual você quiser, qual você achar que tem que utilizar, tá? Deletar, já estou trocando aqui as palavras, né? Aqui no caso, né, a nossa rota, né, que nem a Patrícia falou, né? Patrícia, né? Acho que foi o Hugo que falou, comentou aqui. Nós temos que passar aqui então, né, via URL, né, o nosso ID, né? Eu vou deletar aqui o 3, né? Foi o último que a gente colocou aqui, né? O produto 3 de 1200. Eu vou deletar esse daí e a gente vai utilizar aqui o delete, tá? Não precisa passar mais nada, né? Não tem nada para passar, é só passar aqui a rota ali, o número, né, do ID. E vamos fazer aqui, deixa eu ver aqui o que deu. Deu não encontrado aqui o 404. Eu acho que, né, a gente parou o servidor. Vamos rodar aqui de novo, tá? Eu só vou fazer o seguinte. Vou copiar esse daqui. Vou colar aqui, vamos fazer um get primeiro, né? Vamos fazer um get, tá aqui o 3, certo? Tá ali o 3, né? Vamos colocar aqui então, 3, né? O ID é 3, vamos fazer aqui o delete. Vamos ver se deu erro de novo ali, o que está acontecendo aqui no nosso... Não pode deletar, API produtos 3, o que está dando aqui? Vamos dar uma olhada lá nas nossas rotas lá certinho, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Faltou a barra no code. Aqui, né? Faltou a barrinha aqui, né? Obrigado aí, gente, tá? Na rota ali faltou a barrinha, né? Acabei me distraindo ali, tá? Então dessa vez aqui foi mais rápido ali para consertar, né? Vamos lá então, rodar mais uma vez, né? A gente fez modificações ali, né? Faltou a barrinha ali da rota, né? Faltou ali a barrinha da rota. Vou fazer o seguinte de novo, tá? Vou atualizar aqui. Vou dar um Ctrl C para atualizar, né? Senão tem que digitar de novo. Então dá um Ctrl C. Vou fazer o get primeiro, tá? Certificar que tá vindo aqui o 3, beleza? Certinho.
Vamos agora então colocar ali o barra 3, né, que é o nosso último produto que a gente criou, né, fez a inserção. Vamos dar um delete nele. Então, produto aí deletado com sucesso, tá? Então tá funcionando, né, aqui o nosso CRUD, terminamos aqui a nossa API, tá funcionando aqui as 4 operações para a gente criar, né, fazer alteração, consultar e deletar do nosso mini projeto, utilizando aqui a arquitetura do MVC, tá? O pessoal que está chegando agora, estamos utilizando, né, todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, é para a gente poder praticar a arquitetura de programação, né, do MVC, para você conseguir fazer, né, a organização dos seus códigos em camadas. Então estamos trabalhando aqui com camadas, tá? Então nós temos aqui a parte da configuração, separado aqui no arquivo, né, a parte. Estamos falando, né, fazendo aqui, né, o pessoal tá, inclusive, né, o pessoal tá até pedindo para resumir, né, tá falando aí, comentando aí, né. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar e a gente já passa aqui então, né, antes de a gente terminar aqui a nossa live. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo aí? Então é assim, o que nós fizemos hoje aqui? Fizemos a segunda parte da construção do nosso projeto para abordar, né, a arquitetura do MVC. Então o MVC ele vai trabalhar aqui em camadas, cada camada vai servir para uma coisa específica. Então dessa forma aqui você consegue dividir o seu código para trabalhar em equipes. Se você fizer tudo num documento só, isso daqui, você vai ficar engessado, né, com código engessado, você não vai conseguir distribuir as tarefas, tá? Então a gente faz aqui uma separação. Então temos aqui a parte da configuração do banco de dados, tá? Utilizando aqui o .env, pensando na questão da segurança. Fizemos aqui a instalação dos pacotes, a gente já fala ali rapidinho, né? O produto controller é o cara que vai ficar controlando o que vem lá de requisição, né, do front-end e mandar para o model. O model é que vai fazer a comunicação com o banco de dados, certo? Então tem essa separação. Temos aqui a separação das rotas também, tá? Que ficou faltando a barrinha aqui, né? Prestar atenção, não pode faltar, senão não funciona. Depois aqui nós temos a parte do nosso app, né? Aqui a API, né? Aqui nós temos alguns imports, tem esse daqui do path que não está sendo utilizado ainda porque a gente não chegou na parte do front-end, tá? Então na semana que vem a gente vai utilizar porque a gente vai trabalhar ali com, né, os arquivos ali para a gente trabalhar com front-end, tá? Então aqui tem, né, a nossa API, estamos utilizando aqui o Express, lá na documentação do Express fala o que a gente tem que fazer aqui a comunicação, né, com o nosso MySQL, né, para saber se está tudo certinho, né, o banco de dados, e depois aqui, né, a construção, né, a chamada aqui do nosso servidor, né, no listen, né, no app.listen, certo? Listen. Então aqui a parte, né, do servidor. Então fica separado. Se você não faz nessa separação, o que vai acontecer? Você vai ficar com esse documento aqui cheio de coisas, vai ter rota, vai ter lógica de programação, vai ter tudo aqui no documento só. Aí isso daí não funciona direito, tá? Então você tem que organizar seus códigos. E a linguagem de programação que a gente utilizou foi o TypeScript, tá? E para rodar o TypeScript tem que ter esse arquivo aqui tsconfig.json que a gente fez, né, as configurações tudo na aula passada, que foi na quarta-feira passada, tá? E o material está gravado e esse daqui também, né, a gente já está terminando aqui, vai ficar gravado para vocês assistirem depois, tá? Então esse daqui foi o nosso projeto de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? A live está sendo gravada, já está no, né, já está no esquema já vou finalizar aqui, já vai ficar disponível para vocês. Na quarta-feira que vem, então, a gente dá seguimento nesse projeto aqui, tá? Vamos fazer a parte do front-end. O front-end não é só o HTML e o CSS, é a parte do envio das informações aqui para o back-end, tá? Então, quando a gente fala de front-end, não pensa só em HTML e CSS. Tem toda essa parte aqui envolvida, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live. Senta o dedo no like aí, né? Passa as informações adiante, passa para o pessoal que está estudando programação, que na semana que vem nós vamos dar seguimento nesse projeto aqui, tá certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima live.